O Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno, fez uma entrevista sensacional com o Felipe Carregal, o vice-presidente jurídico do Vasco. Ele fez diversas perguntas, tudo o que a gente queria saber, ele perguntou. Ele foi a fundo nas perguntas e que entrevistador excelente é o Azevedo. Que entrevistador excelente é esse cara. Ele fez o Carregal falar tudo, não criou tensão, deixou o cara à vontade, cafezinho, água, e o cara falando. Mas o cara é um advogado, um excelente advogado, malandraço, então ele não vai abrir o bico fácil, né? Esse é o MSC Vasco. Se você gosta do canal, se você gosta das análises sobre tudo o que acontece no Vasco da Gama, notícia falsa, entrevista, olhares diferentes sobre pontos de vista diferentes sobre situações que estão acontecendo no Vasco, deixa seu like, se inscreve no canal. Se inscreve aí, cara. Se inscreve, você vai gostar do canal, tenho certeza. E deixa seu comentário sobre os assuntos. Belezinha? Mas não esquece de se inscrever, hein? Ajuda nós aí. Valeu, tamo junto, hein? Cara, o Azevedo perguntou sobre muitas coisas pro Felipe Carregal. Ele perguntou sobre a venda da SAF, ele perguntou como tá a situação do Vasco na Justiça, ele perguntou como tá a arbitragem com a 777, ele perguntou sobre São Januário, ele perguntou sobre tudo isso e o Carregal falou muita coisa mesmo. E o mais interessante que o Carregal falou foi a questão da 777, no caso, como que... Ele já falou isso outras vezes, tá? Mas ele deu uma refrescada, que foi como foram as reuniões com a 777, que os caras vieram aqui, eles pediram um aporte, só olha, eu tô vendo que você tá com problema lá fora. Eu tô vendo, tá nítido, tá todo mundo gritando isso. Você está com problema lá fora. Faça o aporte agora e garanta que a gente não terá problema no futuro. E o Josh falou assim, olha, se eu não fizer o aporte, você pega as ações de volta. E por R$1. E o Felipe Carregal falou assim, olha, para esperar o seu aporte lá na frente e não chegar, o Vasco acaba, praticamente. Então, você precisa fazer esse aporte. E ele falou assim, olha, se eu não fizer, você vai brigar comigo na justiça, e eu sou cachorro grande, eu sei brigar, então vai ser só mais uma briga minha. E foi isso. Aí o pessoal falou, então a gente vai brigar na justiça. E eles não tinham dinheiro para fazer o aporte. Por isso que o Vasco tomou as ações de volta. E manda 777 lá pra Flórida de novo. Vai pra Flórida, 777. Vai ser feliz na Flórida. Entendeu? É isso. E aí, cara, depois disso, foi todo o desenrolar dessa situação que a gente tá. Mas a 777 se enrolou tanto na justiça, que o Vasco tá muito seguro que vai ganhar essa arbitragem. E ele comentou uma coisa muito interessante. O Azevedo perguntou quanto tempo ainda a gente tem que esperar esse caso na justiça. E o Carregal comentou, falou assim, olha, o prazo, eu não sou eu que dou prazo, eu não consigo dar um prazo para você. Mas um prazo razoável a se dar nesse tipo de situação, que ele já tem experiência, é que normalmente, depois da indicação do árbitro, leva 1 ano e meio pro julgamento total. Então, entre 1 ano e 1 ano e meio. Então, provavelmente, no final de 2026, a gente já tem essa situação fechada. A gente vai pensar, pô, mas final de 2026? Sim, porque justiça é lento, cara. Justiça demora, é um processo muito grande, é algo enorme. Então, a gente sabe que vai demorar. Mas, para demorar 1 ano, 1 ano e meio, é algo muito bom mesmo, assim, pra gente poder se ver livre desses caras e com a confiança de que a gente vai ganhar essa disputa judicial, a gente vai conseguir espantar esses caras daqui o quanto antes. Vai ser muito... Esse é algo que a gente vai conseguir fazer, ficar livre pra seguir com as próprias pernas, pra seguir com o que a gente precisa fazer do dia a dia, né?
um novo investidor. Eu vou falar disso no próximo vídeo, hein? Fica aí. Eu ainda vou postar hoje ainda o próximo vídeo sobre o investidor. Sobre o investidor, sobre São Januário. O São Januário é associação, viu, pessoal? Se alguém falar pra vocês, mas o Vasco, o Pedrinho não quer vender o Vasco porque quer ser o cara de São Januário, não sei o quê. Cara, se a SAF comprar o Vasco, alguma empresa comprar a SAF do Vasco, desculpa, vai comprar o futebol. São Januário nunca foi da 777. O São Januário nunca foi da Vasco SAF. São Januário é da Associação Clube de Regatas Vasco da Gama. Não é da Vasco SAF. Anota isso. Não importa quem seja o presidente da associação, ele vai ser o responsável por São Januário. O Vasco não transferiu os ativos, as sedes, ou seja, São Januário, Calabouço, CT, para 777. E nem para Vasco SAF. Porque senão estaria alienado a 777 ainda. Pelo menos 31% deles. Então, todas essas sedes são responsabilidade do presidente associativo. Que hoje é o Pedrinho, que comanda o futebol, etc. A gente sabe tudo isso. Mas não vai ser do futebol, tá? Apesar do futebol ser quem faz as reformas do CT, a reforma do Calabouço, a reforma da sede da Lago, todas as coisas, isso não é responsabilidade do futebol. O dinheiro pode vir do futebol, mas continua sendo da associação. A associação continua tendo todos esses ativos, inclusive São Januário, que eu acho um acerto enorme. Porque as outras SAFs passaram os estádios para os outros clubes passaram os estádios para a SAF. Por exemplo, o Bahia passou o estádio, o Coritiba passou o estádio. Então, a empresa que comprou o estádio. Se o cara quiser vender o estádio, ele vende, entendeu? Então, não. Você vai cuidar do futebol. Até a gente conseguir manter essas coisas aí é importante. Fechou? Que pode dar problema no futuro, a gente não sabe. A gente já viu várias vezes dar problema. Deu problema com a 777, imagina. Esses caras sendo dono do São Januário, era capaz dos caras vender pro Fluminense o estádio, porque o Fluminense quer ser a gente, né? Era capaz de vender pro Fluminense o estádio de São Januário, cara. É loucura, não. Fica aqui com a gente e ponto, acabou. Beleza? Então, cara, tiveram vários pontos que eles falaram lá, né? Sobre o Vasco e tal, juridicamente, claro, né? Sempre no olhar jurídico, que ele é o vice-presidente jurídico do Vasco. E eu vou trazer aqui ao longo dos vídeos mais informações sobre isso. Cada ponto eu vou trazer um vídeo pra gente poder falar com mais detalhes sobre isso, beleza? Tem sobre o investidor, tem sobre a reforma de São Januário, tem sobre a questão da reforma de São Januário, a questão da SPE, como foi criado. Cara, tem vários assuntos que agora um ou outro acaba fugindo, mas tem vários assuntos. Então, fica aí que eu vou trazer vários pra vocês, beleza? Tamo junto, MSC Vasco. Deixa seu like, se inscreve, deixa seus comentários aí, comenta o canal, se inscreve, deixa o like, por favor. É nóis, tamo junto, valeu!